Essa é a história real da vida da Dona Maria José. Conheça a peregrinação de um casal para ter um filho. O que aconteceu na vida deles foi surreal, vai deixar todos os seus cabelos em pé. O desfecho desta narrativa vai te surpreender de tal maneira que você jamais imaginou. Prepare-se para uma experiência única. A história de Dona Maria José é tão extraordinária que você vai querer compartilhar com todos que conhece. Antes de escutar o relato dela, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e deixe o seu like da confiança. Assim, sabendo que temos o seu apoio, traremos mais histórias reais dos avós para você se emocionar. Tudo começou lá pelos idos de 1959, quando eu era uma mocinha de 18 anos, toda cheia de sonhos. Naquele tempo, a gente morava num lugarzinho pequeno, dessas cidadezinhas do interior, onde todo mundo conhece todo mundo. Foi numa tarde de domingo, na Praça Central, que conheci o Joaquim. Ele estava ali, sentado num banco, lendo o jornal. Moço bonito, trabalhador, filho do seu Antônio Carpinteiro. Eu tinha ido à missa com minha família, como fazíamos todo domingo, e resolvi dar uma volta pela praça antes de voltar para casa. Quando passei perto do banco onde Joaquim estava, nossos olhos se encontraram, e foi ali que senti aquele friozinho na barriga. Minha mãe, Dona Conceição, que Deus a tenha, ficava de olho, mas deixava a gente conversar. O namoro foi daqueles antigos, com respeito. Nos domingos à tarde, a gente ficava conversando na varanda, debaixo do olhar atento da minha sogra, Dona Eulália. Aquela sim era uma figura. Brava que nem uma onça, acho que nem sabia falar, só gritar. Ela dizia que era necessário, caso contrário ninguém a ouvia. Mas com o tempo, a conhecendo melhor, eu sabia que no fundo ela tinha um coração mole. Casamos numa cerimônia simples na igrejinha da cidade. Eu com um vestido branco que minha mãe e a avó Nádia fizeram e Joaquim todo aprumado num terno emprestado do irmão mais velho. A festa foi no quintal de casa, com bolo feito pela minha comadre Zulmira e música tocada pelos primos do Joaquim. Nossa vida de casados começou numa casinha simples, mas cheia de amor. Era em um lugar mais afastado, parecia um sítio, mas sem os animais. Quer dizer, tinha o Lelo e o Chocolate. Nossos cães que eu trouxe lá da casa da mãe já eram adultos. Joaquim sempre foi um homem de mãos calejadas. Era carpinteiro desde menino, profissão que aprendeu com o pai, e passava os dias trabalhando em sua pequena oficina no quintal, fazendo móveis sob encomenda. Com paciência e dedicação, ele transformava pedaços de madeira em verdadeiras obras de arte. Eu, por outro lado, cuidava da casa e vendia doces caseiros na feira aos finais de semana. Fazia bolos de fubá e biscoitinhos amanteigados, conhecidos por toda a região. E, é claro, também aprendi desde pequena com a mãe e a avó. Nossa luta para ter um filho começou logo depois do casamento. No início, Joaquim e eu nem nos preocupávamos muito. Afinal, éramos jovens e tínhamos toda a vida pela frente. Minha comadre Zulmira, que já tinha 3 filhos, sempre me dizia: "Calma, Zezé. Quando Deus quiser, vem. É só ter paciência." E eu acreditava nisso de coração. Os primeiros meses foram cheios de expectativa. Cada vez que minha menstruação atrasava, mesmo que fosse só por um dia, eu já ficava toda alvoroçada. Mas sempre vinha aquela decepção quando o sangramento começava. Joaquim, coitado, tentava me consolar. "Não se preocupe, meu bem. Nosso tempo vai chegar", ele dizia, me abraçando forte. Conforme o tempo passava, comecei a notar os olhares e os cochichos. Numa cidade pequena como a nossa, todo mundo sabia da vida de todo mundo. As vizinhas começaram a perguntar, com aquele jeito de quem não quer nada: "E aí, Zezé, nenhuma novidade ainda?" Eu sorria amarelo e desconversava, mas por dentro meu coração apertava. Dona Eulália, minha sogra, era a que mais se metia.
Todo domingo, quando íamos almoçar na casa dela depois da missa, ela vinha com uma receita nova. Toma esse chá de folha de amora, menina. Foi assim que eu tive meus 6, ela dizia, me entregando um saquinho de folhas secas. Eu agradecia e tomava, mesmo sem muita fé. Afinal, não custava tentar, não é mesmo? Foi aí que começou nossa peregrinação. Primeiro foram os chás. Uxi amarelo, unha de gato, folhas de framboesa vermelha, maca peruana, gengibre, dente de leão, folhas de amora, alecrim. Acho que tomei chá de tudo quanto é mato que existe nesse mundo. Depois vieram as simpatias. Lembro de uma que a dona Josefa, nossa vizinha, me ensinou. Tinha que dormir com uma colher embaixo do travesseiro na noite de lua cheia. Fiz isso por 3 meses seguidos, mas nada aconteceu. As benzedeiras da região também entraram na história. A primeira que visitei foi a dona Sebastiana, uma senhora de idade que morava nos arredores da cidade. Ela me recebeu numa casinha de pau a pique, cheia de imagens de santos e ervas penduradas no teto. O cheiro de incenso era tão forte que quase me deixou tonta. Dona Sebastiana me fez deitar numa esteira no chão e começou a passar as mãos sobre meu corpo, murmurando palavras que eu não entendia. Depois, ela acendeu uma vela e pingou a cera numa bacia com água. Ficou olhando os desenhos que a cera formava e balançando a cabeça. No final, me deu um saquinho com umas ervas e disse para eu colocar debaixo do colchão. Ela também me ensinou um ritual especial de banho. Ela disse que eu precisava fazer isso na noite de lua cheia, quando as energias estavam mais fortes. Minha filha, ela falou com aquela voz rouca dela, você vai precisar de 7 tipos de ervas frescas. Arruda, alecrim, manjericão, hortelã, guiné, alfazema e uma folha de bananeira. Ela me explicou que eu devia ferver tudo numa panela grande e depois coar. Quando a água estiver morna, você vai se agachar no quintal, debaixo do céu aberto, e vai se lavar bem, principalmente suas partes íntimas. Enquanto faz isso, reza com fé, pedindo para Nossa Senhora da Conceição abençoar seu ventre. Confesso que fiquei um pouco sem jeito só de imaginar, mas Dona Sebastiana garantiu que esse banho era infalível para limpar qualquer empecilho que tivesse atrapalhando a gravidez. Saí da casa de Dona Sebastiana com o coração dividido entre a fé e a dúvida. Uma parte de mim se agarrava à esperança como um náufrago a um pedaço de madeira, querendo acreditar que aquelas ervas e rezas seriam a solução para nossa aflição. Mas outra parte, lá no fundo, cochichava que tudo aquilo não passava de crendice antiga. Mesmo assim, segui as orientações dela como se fossem mandamentos divinos. Coloquei o saquinho de ervas debaixo do colchão com o mesmo cuidado que se põe uma relíquia sagrada. Todas as noites, antes de deitar, eu me ajoelhava ao lado da cama e rezava. As palavras saindo dos meus lábios com uma mistura de fervor e desespero. Quando chegou o dia do banho especial, na lua cheia, senti um frio na barriga que não era só do sereno da noite. Joaquim, chamei baixinho. Preciso que você fique de guarda me dando cobertura. Meu marido, que já tinha visto de tudo nessa nossa saga, só assentiu com a cabeça, sem fazer perguntas. Ali estava eu no quintal de casa, com a luz da lua cheia. A bacia com o preparado de ervas fumegava a meus pés. Olhei para os lados, me certificando que nenhum vizinho curioso estivesse espiando, e comecei a me despir, tremendo não sei se de frio ou de nervoso. Quando me agachei e comecei a me lavar, sussurrando as orações que Dona Sebastiana tinha me ensinado, senti uma mistura de vergonha e determinação que nunca tinha experimentado antes. Minha Nossa Senhora, pensei, sentindo a água morna escorrer pelo meu corpo, a que ponto eu cheguei? Me conta uma coisa, minha filha. Você já passou por alguma provação parecida com a minha para ter um bebê?
Alguma simpatia maluca? Será que deu certo? Ou conhece alguém que tenha feito de tudo que nem eu fiz? Mas os meses foram passando e nada acontecia. Sem contar as tais posições que eu e Joaquim fazíamos, de acordo com as mulheres que já tinham seus filhos. Mas sempre frustrada por mais uma tentativa fracassada, eu começava a ficar desesperada. Joaquim, sempre paciente, me consolava. Mas eu via nos olhos dele que ele também estava sofrendo. A gente já nem sabia mais o que inventar na cama. Parecia que tínhamos virado aqueles artistas de circo, fazendo todo tipo de contorção. É cada uma que mais parece duas, viu? Foi nessa época que conheci a Dona Antônia, uma parteira famosa da região. Ela era conhecida por ajudar mulheres que tinham dificuldade para engravidar. Fui até a casa dela numa tarde de sábado, acompanhada da minha mãe. Dona Antônia nos recebeu com um sorriso bondoso e nos ofereceu um café. Enquanto tomávamos o café, ela me fez várias perguntas. Queria saber sobre meu ciclo menstrual, se eu sentia dores, se tinha corrimento. Fiquei um pouco envergonhada de falar dessas coisas na frente da minha mãe, mas Dona Antônia tinha um jeito tão maternal que acabei me abrindo. Depois da conversa, ela me examinou. Suas mãos eram calejadas, mas gentis. Ela apalpou minha barriga, meus seios e até fez um exame interno. No final, ela disse que não via nada de errado comigo. Às vezes, o corpo demora um pouco mais para se preparar, ela explicou. Mas não se preocupe, minha filha. Seu tempo vai chegar. Dona Antônia me deu algumas orientações. Disse para eu comer mais verduras de folha verde, tomar suco de romã e evitar friagens. Também me ensinou a fazer uns exercícios para fortalecer o útero, como ela dizia. Saí de lá me sentindo um pouco mais esperançosa. Mas o tempo continuava passando, e nada de criança. Foi então que Joaquim sugeriu que fôssemos procurar um médico na cidade grande. Eu relutei no início. Tinha medo do que o médico poderia dizer, medo de descobrir que havia algo de errado comigo. Mas Joaquim insistiu, dizendo que precisávamos tentar todas as opções. E assim começou nossa jornada aos médicos da cidade. Naquela época, viver no interior era bem diferente. Não tínhamos carro, imagina. Quem tinha um automóvel era visto como pessoa rica. A gente se virava de ônibus e, mesmo assim, não era fácil. Os trajetos eram longos, a poeira do chão de terra se levantava e entrava pelas frestas das janelas do velho ônibus azul e branco. Eu e Joaquim íamos para a cidade grande uma vez por mês, às vezes de carona no caminhão de algum vizinho generoso, para fazer mais exames. Tinha que acordar de madrugada e pegar a condução das 5, enfrentando mais de 2 horas de sacolejo pelas estradas esburacadas até chegar ao hospital. Chegando ao consultório do Dr. Ernesto, fiquei impressionada. Era tudo tão diferente do posto de saúde da nossa cidade. As cadeiras eram estofadas, havia revistas novas na mesa de centro e até uma televisão passando o jornal. A secretária, toda arrumada, nos recebeu com um sorriso e pediu para esperarmos. Quando finalmente entramos no consultório, meu coração estava na boca. Dr. Ernesto era um senhor de meia idade, com cabelos grisalhos e um jeito calmo de falar. Ele nos fez várias perguntas, anotando tudo numa ficha. Quando contei sobre os chás e as simpatias, ele sorriu de leve, mas não fez nenhum comentário. Depois da conversa, ele me examinou. O exame foi bem mais detalhado do que o da Dona Antônia. Ele usou uns aparelhos que eu nunca tinha visto antes. No final, ele pediu vários exames de sangue e disse que precisaríamos voltar em 2 semanas para ver os resultados. Saímos do consultório com uma mistura de esperança e apreensão. Por um lado, estava aliviada por finalmente estar fazendo algo mais científico. Por outro, tinha medo do que os exames poderiam revelar.
E se houvesse algo realmente errado comigo? As 2 semanas de espera foram as mais longas da minha vida. Eu rezava todas as noites, pedindo a Deus que os exames não mostrassem nada de grave. Joaquim, sempre meu porto seguro, me dizia que, acontecesse o que acontecesse, estaríamos juntos. Quando voltamos ao Dr. Ernesto para ver os resultados, eu estava tão nervosa que minhas mãos tremiam. Ele olhou os papéis por um tempo que pareceu uma eternidade. Depois, levantou os olhos e disse: Dona Maria José, pelos exames, não vejo nada de anormal com a senhora. Sua saúde está ótima. Por um lado, fiquei aliviada. Por outro, frustrada. Se não havia nada de errado comigo, por que eu não conseguia engravidar? Foi então que o Dr. Ernesto disse algo que me pegou de surpresa. Dona Maria José, às vezes essas coisas são mais complicadas do que parecem. Já consideraram consultar um especialista na capital? Fiquei sem palavras. Nunca tinha pensado em ir tão longe para buscar ajuda. O Dr. Ernesto continuou. Lá na capital, eles têm equipamentos mais modernos e podem fazer exames mais detalhados, tanto na senhora quanto no seu marido. Ele fez uma pausa e então acrescentou: Sabe, Dona Maria José, às vezes não há nada de errado com nenhum dos dois. Pode ser apenas uma questão de incompatibilidade entre o casal. A natureza tem seus mistérios que a gente ainda não entende direito. Joaquim, que estava ao meu lado, ficou visivelmente tenso. Na nossa cultura, sugerir que um homem pudesse ter alguma dificuldade para ter filhos era quase um insulto à sua masculinidade. O Dr. Ernesto, percebendo nosso desconforto, tentou nos acalmar. Isso é mais comum do que vocês imaginam, ele disse. E na maioria das vezes, com a orientação certa, os casais conseguem realizar o sonho de ter um filho. Saímos do consultório com uma sensação estranha. Por um lado, havia uma nova possibilidade a ser explorada. Por outro, era como se estivéssemos entrando em um território desconhecido e um tanto assustador. No caminho de volta para casa, Joaquim ficou calado. Eu podia sentir que ele estava lutando internamente com a ideia de fazer esses exames na capital. Quando finalmente chegamos em casa, ele se virou para mim e disse: Zezé, se for preciso, a gente vai nesse médico da capital. Mas vamos esperar mais um pouco. Quem sabe as coisas ainda acontecem naturalmente. Concordei, mais para não pressionar Joaquim do que por realmente acreditar que as coisas mudariam sozinhas. Decidimos esperar mais alguns meses antes de considerar a viagem para a capital. Acabou que eu e Joaquim fizemos aquela tal viagem para a capital que o Dr. Ernesto tinha sugerido. Foi uma aventura e tanto, viu? Imagina só, a gente que mal saía da nossa cidadezinha, de repente numa cidade grande daquelas, cheia de prédios altos e gente apressada para todo lado. Joaquim fez os tais exames que o médico pediu. Eu confesso que fiquei com o coração na mão, ele muito mais. Afinal, nenhum de nós dois queria carregar este peso. Mas quando saiu o resultado, foi um alívio. Nenhum problema. O médico da capital, um moço estudado, disse que às vezes é assim mesmo. Demora um pouco mais para algumas pessoas. Ele ensinou a gente a usar a tal da tabelinha dos dias férteis. Nossa, aquilo parecia coisa de matemática, viu? Tinha que contar os dias, marcar no calendário. Joaquim até brincou que ia precisar voltar para a escola para entender direito. Mas a gente se esforçou, anotava tudo direitinho. Pois é, minha filha, depois de tanto perrengue, eu já estava com 39 anos, quase me conformando que não seríamos pais. Quer dizer, mais ou menos conformada, porque no fundo a gente nunca perde a esperança de vez, não é mesmo? Enquanto há fé, há esperança, essa que é a verdade. Até que um dia, uma mudança sutil aconteceu. Lembro de cada detalhe. Era uma manhã quente de primavera. Eu estava varrendo o quintal, debaixo da nossa velha mangueira,
quando senti uma tontura repentina. Me apoiei no tronco da árvore e fiquei parada, esperando aquilo passar. No começo pensei que era só fraqueza. Talvez porque eu já não estivesse comendo direito, preocupada com tanta coisa. Mas logo depois, o enjoo começou a me incomodar. Comecei a enjoar do cheiro do café. Eu, que sempre gostei tanto de um cafezinho fresco. Joaquim percebeu que algo estava estranho comigo. Ele, que sempre foi observador, me olhou no jantar e perguntou: Zezé, você tá bem? Parece abatida. Eu disse que era só cansaço, mas por dentro um medo e uma esperança nasciam ao mesmo tempo. Será que dessa vez era verdade? Como já disse, não tínhamos carro, então resolvi esperar até a próxima consulta marcada com o Dr. Ernesto. 2 dias depois, peguei o ônibus sozinha. Me lembro de estar tão nervosa que mal conseguia olhar pela janela, vendo o mato seco e as fazendas passarem devagar. Não era como hoje, que basta comprar um teste de farmácia para saber se a mulher está grávida. Quem me dera. Naquele tempo, tudo dependia de sintomas e daqueles exames de sangue demorados que me deixavam ansiosa por dias. Para saber, a gente tinha que se submeter a um tanto de coisa e os médicos ainda não tinham muita certeza de nada. Quando cheguei, o Dr. Ernesto me olhou com aquela cara de quem já conhecia minha história de cor e salteado. Ele pediu para eu deitar e começou a examinar minha barriga com aquele jeito sério dele. Eu sabia que não podia ficar criando esperança à toa, mas tinha uma coisa dentro de mim dizendo que dessa vez era diferente. O doutor terminou o exame, deu um suspiro e pediu uns exames de sangue. Disse que era para ter certeza, mas que os sinais eram bons. Dali já fui e fiz o exame. E fui embora na expectativa. Dias de aflição, com os sintomas persistindo, eu nunca imaginei que gostaria de estar me sentindo mal. 1 semana depois, voltei para pegar o resultado. O doutor Ernesto abriu o envelope, olhou os papéis e falou: Maria José, a senhora está esperando um bebê. Aquelas palavras eram tudo o que eu sonhava ouvir. Ele explicou que a confirmação estava ali no exame de sangue e eu senti meu coração bater tão forte que achei que ia desmaiar. Me levantei devagar, a cabeça rodando, e aí as lágrimas vieram. Eu estava mesmo grávida. Glória a Deus, 20 anos de casada e agora eu estava ali, com a minha sementinha germinada. O doutor me orientou a não me agitar muito e avisou que por causa da minha idade era uma gravidez de risco. Falou que eu não podia andar muito nem fazer esforço. Saí do consultório meio tonta, ainda tentando entender tudo aquilo. Peguei o ônibus de volta para casa. Joaquim estava no quintal, mexendo na horta como sempre fazia. Parei no portão, o coração batendo que nem louco. Ele me olhou e sorriu, sem entender nada. Eu mal conseguia falar. Só estendi a mão para ele, que veio correndo. Joaquim, conseguimos. Eu tô grávida. Ele ficou parado, os olhos arregalados, e então me abraçou com tanta força que quase fiquei sem ar. A partir daquele dia, nossa vida mudou. Ele cuidava de cada detalhe, querendo que tudo fosse perfeito. Misturou ele mesmo a tinta para o quartinho, escolhendo um tom de amarelo claro que trazia uma luz suave e acolhedora para o ambiente. Estávamos prontos para receber uma menina ou um menino, o que Deus quisesse nos enviar. Ele fez o berço com as próprias mãos, de madeira de uma árvore que ele cortou e esculpiu com carinho. Tudo o que fizemos foi com tanto amor. A nossa família estava quase sem acreditar. Depois que viram minha barriguinha começando a crescer, aí sim começaram a me tratar como grávida. Mas no fundo havia um medo. Cada consulta era um momento de angústia. Não tínhamos ultrassom, e o único jeito era o Dr. Ernesto apalpar e me ouvir. E eu observava cada expressão no rosto dele, procurando algum sinal de que algo estava errado.
E então, no último trimestre, recém-completado 8 meses, o medo se tornou realidade. As dores começaram a vir do nada, e a cada vez que elas vinham, pareciam mais fortes. Uma manhã, acordei com uma dor tão intensa que quase não consegui levantar da cama. Joaquim me pegou no colo e disse que iríamos ao hospital. Mas a condução mais rápida que tínhamos era a jardineira do seu Arlindo, um vizinho nosso que tinha uma caminhonete velha. A viagem até o hospital parecia não ter fim. Cada buraco naquela estrada de terra me fazia sentir como se tivessem enfiando uma faca na barriga. Quando finalmente chegamos, entramos às pressas no hospital. Uma enfermeira nos viu e logo chamou o doutor Ernesto, que antes de chegar já pediu para irem me internando na hora, e eu sentindo que nosso bebezinho estava correndo perigo. Me botaram num quarto frio e eu não parava de rezar, pedindo a Deus que salvasse meu filho. Mas as dores só pioravam. Aí, no meio da madrugada, as contrações ficaram insuportáveis. Gritei tanto que acho que até lá na casa da minha mãe escutaram. O Joaquim ficou chocado me olhando. O doutor Ernesto chegou correndo com umas enfermeiras e foi aí que meu bebê nasceu, pequenininho e frágil que nem um passarinho. Mal tive tempo de ver meu menino. Eles o levaram às pressas para uma salinha, dizendo que precisavam fazer os primeiros socorros. Ele não chorou como deveria. Fiquei ali, deitada, o coração na boca, rezando para todos os santos que conhecia. Depois do que pareceu uma eternidade, os médicos voltaram. A cara deles? Nada boa. Nos disseram o que eu mais temia, que ele não resistiu. Naquele momento, o mundo se apagou. Era como se uma parte de mim tivesse morrido ali, naquele hospital. Eu me senti vazia, oca mesmo, sem vida. Joaquim estava ao meu lado, mas o seu olhar, antes tão cheio de esperança, parecia perdido. Ele não sabia o que dizer, e eu também não tinha palavras. A equipe médica explicou que fizeram de tudo, mas nosso bebê era pequeno demais para sobreviver. O doutor Ernesto tentou ser gentil, dizendo que a natureza às vezes segue um caminho cruel. Mas para mim, não havia justificativa que bastasse. Eu queria ver meu bebê, queria tocá-lo, mesmo sabendo que ele não respirava mais. Joaquim, sempre tão forte, pediu para que trouxessem o pequeno corpo. Eu o segurei nos braços, sentindo seu peso leve. Era um menino, e nós nem havíamos escolhido um nome. Enquanto eu o segurava, chorava tanto, mais tanto. A sensação de vazio era tão grande que achei que nunca fosse conseguir sair daquele abismo. Joaquim ficou ao meu lado o tempo todo, igualmente chorando. Depois de algum tempo, ele se aproximou e colocou a mão no meu ombro, a voz quebrada. Zezé, ele merece um descanso digno. Vamos levar nosso menino de volta para casa. As palavras de Joaquim me atingiram como um soco. Como assim, enterrar nosso filho? Eu mal tinha tido tempo de conhecê-lo. Não queria deixá-lo partir. Mas eu sabia que ele tinha razão. O doutor Ernesto não queria me dar alta. Dizia que eu precisava ficar mais um tempo no hospital para me recuperar direito. Mas eu implorei para ir embora. Doutor, eu dizia, por favor, eu preciso sair daqui. Cada minuto nesse hospital está me matando por dentro. Acho que ele viu o desespero nos meus olhos, porque depois de um tempo ele concordou, mas bem contrariado. Dona Maria José, ele falou, a senhora promete que vai ficar de repouso em casa? Nada de esforço, viu? Eu prometi tudo que ele queria ouvir. Naquela hora, eu só queria sair dali, voltar para minha casa, para o meu cantinho. Saímos de lá com uma lista de recomendações do doutor Ernesto e uns remédios para tomar. Mas o que eu mais queria mesmo era a distância daquele lugar que tinha virado o cenário do pior momento da minha vida. Então, naquela manhã cinzenta, com o coração esmagado de dor, voltamos para casa.
Joaquim pediu ao Sr. Arlindo que nos ajudasse a levar o pequeno corpo até a nossa terra. Eu o segurava como se estivesse dormindo. Decidimos que era melhor não contar para a família, pelo menos não naquele momento. Aquela dor era nossa, sabe? Não dava para compartilhar. Eu nem conseguia imaginar a dona Eulália ou minha mãe tentando me consolar, dizendo aquelas coisas que a gente fala quando não sabe o que dizer. É a vontade de Deus. Ele está num lugar melhor. Não, eu não estava com paciência para isso. Chegamos à nossa casa no fim do dia. O quarto que Joaquim havia preparado com tanto amor estava pronto para receber nosso bebê. Mas tudo estava vazio. Ele saiu em silêncio e eu fui atrás dele. E com as próprias mãos começou a cavar uma pequena cova no quintal, debaixo da mangueira, onde eu havia sentido a primeira tontura. Eu fiquei ali, observando-o trabalhar com os olhos vermelhos de tanto chorar. Quando terminou, ele fez um gesto para que eu me aproximasse. Com as mãos trêmulas, coloquei nosso menino na terra. Joaquim me abraçou forte e sussurrou: "Ele sempre estará com a gente, Zezé. Sempre." Eu balancei a cabeça, tentando acreditar, mas a dor era tão forte que achei que nunca mais fosse conseguir respirar sem sentir aquele aperto no peito. Enquanto a noite caía e o vento frio soprava, fechei os olhos e murmurei: "Descanse em paz, meu anjinho." Quando a última pá de terra cobriu a pequena cova, escutei algo estranho. Um som fraco, como um gemido. Meu coração parou. Eu fiquei imóvel, prendendo a respiração, pensando que fosse imaginação minha. Mas então, de novo, veio aquele som. Um choro baixinho, quase inaudível, que parecia vir do fundo da terra. "Joaquim, você ouviu isso?" Perguntei, a voz tremendo. Ele me olhou, assustado, e então o som veio mais forte. Não pensamos duas vezes. Com mãos desesperadas, a gente começou a escavar a terra que havia acabado de colocar. E ali, debaixo daquele solo recém-coberto, estava nosso bebê. Frágil, tão pequeno, mas vivo. Os olhinhos estavam fechados, o corpinho tremendo. Mas ele respirava. Eu o peguei nos braços, mal acreditando no que via. "Meu Deus, ele está vivo!" Gritei, as lágrimas de alívio misturadas ao pânico. Joaquim caiu de joelhos ao meu lado, os olhos arregalados. Não conseguíamos entender o que estava acontecendo. Nosso menino, o mesmo que disseram estar morto, agora chorava baixinho, lutando para viver. "Vamos levá-lo de volta ao hospital", Joaquim disse, já se levantando, a voz cheia de urgência. Corremos para dentro de casa que nem dois desesperados. Eu tirei aquele cobertor sujo de terra do meu bebê e peguei um limpinho que estava guardado no armário. Embrulhei ele com todo o cuidado do mundo, como se ele fosse feito de cristal. Mais uma vez, fomos de carona com o seu Arlindo. Coitado, quando viu a gente chegando com o bebê nos braços, ficou branco que nem papel. "Milagre", ele gritava. "É um milagre divino." Ele dirigia e rezava ao mesmo tempo, pedindo a Deus que protegesse nosso anjinho. O caminho para o hospital parecia não ter fim. Cada segundo era uma agonia. Eu segurava meu bebê contra o peito, sentindo aquela respiração fraquinha, com medo de que ela parasse a qualquer momento. Se você crê, como eu, na intervenção divina, escreva este versículo de Mateus nos comentários. "Tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Em troca, te darei um coraçãozinho no seu comentário, como forma de agradecimento pela sua participação e fé compartilhada." Quando finalmente chegamos ao hospital, demos de cara com o Dr. Ernesto. Graças a Deus, ele ainda estava de plantão. Menina, a cara dele quando viu a gente, parecia que tinha visto assombração. Ele olhou para o bebê se mexendo nos meus braços e ficou branco que nem cera. O Dr. Ernesto se aproximou devagarzinho, como se tivesse com medo. Ele olhou para o bebê, depois para mim, depois para o Joaquim e de volta para o bebê. Aí ele murmurou com a voz tremendo: "Meu Deus do céu,
Como isso é possível? Nosso bebê foi levado imediatamente para a enfermaria. Médicos e enfermeiras corriam de um lado para o outro e eu fiquei ali, parada, sem acreditar que aquilo era real. Joaquim me abraçava, sem saber o que dizer. Nós apenas nos olhávamos, ambos em estado de choque. Tínhamos presenciado um milagre. Um verdadeiro milagre. Mas sabíamos que a batalha não havia terminado. Nosso filho tinha lutado para voltar. Mas será que ele conseguiria sobreviver? Depois que o doutor Ernesto levou nosso bebê para a enfermaria, eu e Joaquim ficamos ali, parados no corredor, ainda sem acreditar no que tinha acontecido. Não conseguia entender como era possível que ele estivesse vivo, depois de terem nos dito que ele tinha partido. Mas naquele momento não importava o como. Ele estava ali, lutando para sobreviver. E eu estava pronta para lutar junto com ele. No entanto, foi então que senti algo estranho. Meu corpo estava fraco, minhas pernas tremiam, e uma onda de calor subiu pelo meu rosto. Quando olhei para baixo, vi uma mancha vermelha se espalhando pela minha roupa. Meu corpo, já tão desgastado por tudo, começou a ceder. Joaquim, eu... Tentei falar, mas as palavras sumiram quando o sangue começou a escorrer. Senti meu corpo ficar mole e tudo ao meu redor ficou turvo. A sensação de perda de controle foi imediata. Eu sabia que era grave. Ela está perdendo muito sangue. Ouvi alguém gritar ao longe e de repente fui levada às pressas para outra ala do hospital. O rosto de Joaquim desapareceu de vista e pela primeira vez em anos senti medo não apenas pelo nosso bebê, mas por mim também. Fechei os olhos e senti meu corpo ser colocado em uma maca, enquanto rostos estranhos se moviam apressados ao meu redor. As luzes brancas do hospital parecem girar sobre mim, e eu senti um frio terrível tomar conta do meu corpo. Não sei quanto tempo passou, mas quando abri os olhos de novo, estava deitada em um leito, o corpo exausto e a mente enevoada. Joaquim estava ali, ao meu lado, o rosto abatido e as mãos trêmulas. Ele segurava minha mão e eu via o medo em seus olhos. Zezé, pelo amor de Deus, não me deixe também, ele sussurrou, a voz embargada pela angústia. A enfermeira que estava ali explicou que eu havia perdido muito sangue e que precisaria ficar internada em observação. Disseram que o esforço para salvar nosso filho tinha sido demais para o meu corpo, ainda fragilizado pelo parto. Mas eu não pensei em mim. Meu único pensamento era nosso menino, lá na UTI, lutando sozinho. Eu queria me levantar, correr até ele, mas o meu corpo simplesmente não respondia. Senti uma onda de impotência se espalhar. Joaquim se abaixou e beijou minha testa, tentando manter a calma. Nosso filho é forte, assim como você. Vamos sair dessa, Zezé. Os três juntos, falou baixinho. Mas eu sabia que aquela batalha ainda estava longe de acabar. Eu fiquei ali, deitada naquela cama dura de hospital, pensando no meu pequeno. A dor no meu corpo não era nada comparada ao aperto que eu sentia no peito, sabendo que ele estava lá, lutando sozinho, e eu não podia fazer nada. Era como se cada segundo fosse uma eternidade. Joaquim tentava ser forte, coitado. Ele ia e vinha, trazendo notícias de lá da UTI, mas eu via no rosto dele o medo, o cansaço. Mesmo assim, não desanimava. Ele é forte, Zezé. Ele está lá, firme. Não demorou muito e a notícia se espalhou. Logo, minha sogra, Dona Eulália, seu Antônio, meu sogro, e meus pais apareceram no hospital. Menina, eu nem acreditei quando vi a Dona Eulália. Aquela mulher que só sabia gritar e dar ordem, estava lá toda mansa, falando baixinho, bem educadinha. Me surpreendeu mesmo. Acho que o susto do que aconteceu amoleceu até o coração dela. Só foi permitido 20 minutos para as visitas ficarem no quarto.
Mesmo porque, que eu não estava sozinha, tinha mais 3 mulheres internadas no mesmo quarto que eu e os médicos não queriam tumultuar. Minha mãe, judiação. Estava desolada de ver a filha passar por tudo aquilo. Ela estava pálida, os olhos vermelhos de tanto chorar. Ficou ali, do lado da cama, segurando minha mão, e meu pai, homem durão que nunca vi chorar, estava com os olhos marejados. A família toda estava em choque com o que tinha acontecido. Era como se tivessem visto a mão de Deus agindo na nossa frente. Eu estava exausta, mas ao mesmo tempo aliviada por ter minha família ali. Ninguém foi autorizado a ver o bebê, mas todo mundo queria saber o nome do pequeno. Eu e o Joaquim nos olhamos. Com tanta coisa que tinha acontecido, a gente nem tinha tido tempo de contar para eles. Mas nós já tínhamos decidido o nome, logo depois que nosso menino voltou para a gente. Lázaro, eu disse, com a voz cheia de emoção. O nome dele é Lázaro. Joaquim completou. Eu já registrei o nome dele no cartório. Nosso pequeno Lázaro. Minha mãe, que conhecia bem a Bíblia, abriu um sorriso emocionado. Lázaro, ela repetiu baixinho. Aquele que voltou da morte. Expliquei para a família. Sim, mãe, na Bíblia, Lázaro foi o homem que Jesus ressuscitou. Ele tinha morrido e já estava até enterrado, mas Jesus chegou e chamou ele de volta à vida. Igualzinho nosso menino. Todo mundo ficou em silêncio por um momento, deixando o significado daquele nome penetrar. Nosso pequeno Lázaro, que tinha estado nos braços da morte e voltado para a vida. Era o nome perfeito para o nosso milagre. Dona Eulália, surpreendendo a todos mais uma vez, foi a primeira a falar. É um nome forte, cheio de significado. Esse menino vai ter uma história e tanto para contar. E assim ficou confirmado para a família. Nosso filho, nosso pequeno guerreiro que tinha desafiado a morte, seria Lázaro. Um nome que carregava toda a história do nosso milagre. Quando a família se foi, senti de novo o peso da situação. Quer dizer, eu me sentia bem, mas meu coração estava apertado pelo Lázaro. Cada vez que o Joaquim entrava no quarto, eu prendia a respiração, esperando notícia. Era uma agonia só. Até que numa tarde, Joaquim entrou com um sorrisão no rosto. Zezé, ele disse, o doutor Ernesto falou que nosso menino está reagindo. Menina, quando ouvi isso, parece que ganhei força nova. Fiquei insistindo tanto com as enfermeiras que elas acabaram cedendo e me levaram para ver o Lázaro na UTI. Fui andando devagar, as pernas ainda estavam fracas. Quando entrei na UTI neonatal, confesso que levei um susto. Era um lugar que metia medo, cheio de aparelhos grandes e barulhentos. O cheiro de álcool e remédio era tão forte que chegava a embrulhar o estômago. Mas aí eu vi ele. Meu Lázaro. Estava ali, naquela incubadora, parecendo um passarinho caído do ninho. Todo cheio de fio, de aparelho. Tão pequenininho que dava vontade de chorar. Mas sabe o que me impressionou? Ele estava respirando rápido, lutando. E olha só que coisa. Apesar de tudo, o menino estava com uma cor tão bonita. Você é um guerreirinho, meu amor, sussurrei, colocando a mão no vidro. As enfermeiras ficaram me olhando com pena, mas eu não ligava. Fiquei ali, sentada, conversando com ele, mesmo que ele não pudesse me ouvir direito. Falei de como ele era esperado, de como o papai dele estava lá fora, doido para poder segurar sua mãozinha. E naquele momento, ele se mexeu. Uma coisinha de nada, mas o suficiente para me fazer acreditar que ele estava me ouvindo. Que ele sabia que a mamãe estava ali. Recebi alta depois de 4 dias, mas todo santo dia eu e Joaquim voltávamos para o hospital para ver nosso pequeno. No começo era difícil. Lázaro ficava numa incubadora que parecia uma caixinha de vidro. Ele era tão pequenino ali dentro. Nos primeiros dias, nem podia tocar nele direito. As enfermeiras deixavam a gente colocar a mão por uns buraquinhos na incubadora
só para fazer um carinho de leve. A gente ficava lá, olhando para ele, rezando baixinho. As enfermeiras eram boas, sempre tentando animar a gente. Conversa com ele, elas diziam, ele reconhece a voz de vocês. Então eu ficava ali, falando com meu menino, contando as coisas de casa, dizendo que logo, logo ele ia poder ir para a casinha dele. Aos poucos, graças a Deus, ele começou a reagir. Primeiro, foi o coração. O médico disse que estava ficando mais forte, mais regular. Também começou a ganhar peso. Era pouco, sabe? Uns gramas por dia. Mas para a gente, cada grama era uma vitória e tanto. Como eu tinha saído do hospital, não podia mais ficar lá o tempo todo. Então eu tirava leite em casa e levava para o hospital todo dia. Era um sacrifício danado. Naquela época não tinha essas bombinhas elétricas de hoje. Era tudo na mão mesmo. Doía, às vezes rachava o bico do peito, mas eu não desanimava. Sabia que aquele leite era importante para o meu menino. Quando me disseram que ele tinha começado a sugar o leite que eu mandava, foi uma alegria só. Primeiro, davam por uma sondinha. Depois, começaram a dar por uma mamadeirinha pequena. Era pouco de cada vez, mas era um progresso e tanto. Os dias iam passando e aquele pesadelo aos poucos ia se transformando. Joaquim, coitado, se desdobrava. De dia trabalhava na carpintaria, de noite ia para o hospital ficar com Lázaro. Eu ficava de dia, ele de noite. A gente mal se via, mas sabia que era por uma boa causa. O doutor Ernesto era um anjo. Sempre explicava tudo direitinho pra gente. A primeira vez que pude segurar ele no colo foi inesquecível. A enfermeira me ajudou a tirar ele da incubadora. Ele era tão levinho, parecia que ia quebrar. Mas quando senti o calorzinho dele no meu peito, minha filha, não tem palavras para descrever. Os dias foram passando e a gente ia comemorando cada coisa. O dia que ele abriu os olhinhos pela primeira vez. O dia que ele segurou meu dedo com aquela mãozinha miúda. Cada momento desses era como um presente de Deus pra gente. Lázaro foi ficando mais forte. Os médicos foram tirando os aparelhos aos poucos. Primeiro foi o respirador. Depois, os outros tubos. Cada vez que tiravam alguma coisa, era um alívio. Ver ele respirando sozinho, sem aquela máquina barulhenta, era uma bênção. Aí veio o dia que ele pôde mamar no peito pela primeira vez. Ave Maria, que emoção! Ele era tão pequenininho que mal pegava o bico do peito direito. Mas a enfermeira me ensinou como fazer, e aos pouquinhos ele foi pegando o jeito. A gente ia todo dia sem falhar. Tinha dia que era mais difícil. As notícias nem sempre eram boas. Às vezes ele tinha uma recaída, perdia um pouquinho de peso. Nesses dias, a gente saía de lá arrasado. Mas no dia seguinte, estava lá de novo, com fé e esperança. As outras mães da UTI foram um apoio e tanto. A gente conversava, trocava experiência. Tinha mãe que estava lá há mais tempo que a gente, outras que tinham acabado de chegar. Todo mundo se ajudava como podia. Depois de quase 2 meses, que pareceram uma eternidade, o doutor Ernesto deu a notícia que a gente tanto ansiava. Lázaro podia ir para casa. Menina, na hora eu não sabia se ria ou se chorava. Fiquei ali, parada, olhando para o doutor, achando que tinha ouvido errado. Joaquim, que sempre foi mais decidido que eu, saiu numa carreira para arrumar tudo em casa. Eu fiquei lá no hospital, ouvindo as recomendações do médico. Era tanta coisa para lembrar, como dar banho, como amamentar, os cuidados com a limpeza. Minha cabeça rodava com tanta informação. As enfermeiras me ajudaram a arrumar as coisas do Lázaro. Elas tinham se apegado tanto ao menino que até choraram na hora da despedida. Uma delas, a Vânia, me deu de presente uma roupinha que ela mesma tinha feito para o Lázaro. Fiquei tão emocionada que nem sabia como agradecer.
Quando finalmente saímos do hospital, parecia um sonho. Joaquim, dirigindo devagarzinho, pegou o carro do irmão dele emprestado. Eu no banco de trás, com Lázaro no colo. O sol batia no rostinho dele e ele ficava piscando, estranhando a claridade. Era como se tivesse nascido de novo. Eu olhava para aquele rostinho corado e tão miúdo. Chegando em casa, vi que Joaquim tinha preparado tudo. O quartinho que a gente tinha arrumado antes estava todo limpinho, esperando por Lázaro. Os primeiros dias em casa foram uma adaptação e tanto, cheios de altos e baixos. A gente ficava com medo de tudo. Qualquer barulhinho que Lázaro fazia, a gente já ficava em alerta. Era uma provação e tanto, viu? Lembro como se fosse hoje da primeira vez que ele teve febre. Ave Maria, quase perdi o juízo. Era noitinha e de repente senti o corpinho dele queimando. Joaquim pulou da cama num pulo só e lá fomos nós pro hospital, o coração na boca. Cheguei lá já esperando o pior, imaginando que ele estava doente. Mas graças a Deus, o médico nos acalmou, me dizendo que era só coisa de bebê, que não tinha nada a ver com o que ele tinha passado. Mas e se voltar, doutor? Perguntei desesperada. Disse, Dona Maria José, esse menino é um milagre. Só precisa de cuidado e de amor. E disso ele tem de sobra, não é? Saímos de lá mais aliviados, mas ainda com o coração apertado. Mas sabe que o doutor tinha razão? Nosso Lázaro foi ficando forte, era guloso, mamava muito, cada passo estava pedindo peito, ficou tão gordinho e rechonchudo. As perninhas eram tão roliças, era uma gracinha de se ver. O tempo foi passando e Lázaro foi crescendo sadio, para surpresa de muita gente. Aquele menino franzino da UTI virou um garotão forte e esperto. Quando Lázaro tinha uns 2 anos, Deus nos abençoou de novo. Fiquei grávida da nossa Aline. Ah, e dessa vez o medo bateu forte. Passei a gravidez toda rezando, pedindo a Deus que dessa vez fosse mais tranquilo. E foi, graças ao Senhor. Aline nasceu no tempo certo, gordinha e corada. E o tempo... Ah, esse vai seguindo o seu fluxo. Ver os dois crescendo juntos era uma alegria sem tamanho. Lázaro era um irmão mais velho, todo cuidadoso, sempre de olho na irmãzinha. Os dois eram grudados que nem carrapato. Onde um ia, o outro ia atrás. Na escola, se saía bem, que era uma beleza. Sempre nos primeiros lugares da classe, orgulho da professora. O Lázaro foi mostrando que tinha um dom especial. Desde pequeno, dizia que queria ser médico. A gente achava bonito, mas pensava, coitadinho, não sabe o que está falando. Afinal de contas, naquela nossa cidadezinha, quem é que tinha condição de mandar filho para a faculdade de medicina? Mas sabe que o danado não desistiu da ideia? Estudava que nem um condenado. Passava as tardes na biblioteca da escola, lendo tudo que podia. Quando chegou a hora do vestibular, ele disse que ia tentar. Eu e Joaquim nos olhamos, o coração apertado. Como é que a gente ia fazer para pagar uma faculdade de medicina? Pois não é que o menino passou e ainda por cima conseguiu uma bolsa. Foi uma festa só na cidade. Todo mundo queria dar os parabéns para o menino milagre, que agora ia ser doutor. A história dele já tinha corrido por toda a região, sabe? As pessoas apontavam na rua. Olha lá o menino que nasceu morto e voltou à vida. Os anos de faculdade foram duros. Lázaro teve que ir morar na capital, longe da gente. Eu chorava escondido toda noite, com medo de que acontecesse alguma coisa com meu menino longe de mim. Mas ele se virou bem. Estudava que nem um louco, fazia bico para se manter e ainda arrumava tempo para ligar para a gente todo domingo. Enquanto isso, a vida seguia seu rumo aqui em casa. Joaquim continuava na carpintaria, fazendo seus móveis. Eu cuidava da Aline, que já era uma moça feita e linda. Nós duas fazíamos e vendíamos doces na feira. A menina também era estudiosa, puxou ao irmão.
Mas o que mais me impressionava era o jeito dela com os desenhos. Tinha uma mão abençoada para coisa. Um dia, vendo ela rabiscar uns vestidos num caderno velho, tive uma ideia. Juntei umas economias e comprei uma máquina de costura para ela. Menina, foi uma alegria só. A Aline ficou doida da vida. Logo começou a fazer suas próprias roupas. No começo, era só umas saias simples, mas com o tempo foi ficando boa. A gente comprava tecido na cidade e ela transformava aquilo em cada vestido bonito que você precisa ver. As amigas começaram a pedir para ela fazer roupa para elas também. Não demorou muito e a Aline já estava fazendo vestido de festa, roupa de domingo para ir na missa, até umas fantasias para o carnaval da cidade. E eu já tinha um lado do meu guarda-roupa cheio de peças feitas pela minha menina. Era de emocionar ver minha menina crescendo assim, desenvolvendo um dom tão bonito. A Aline, veja só, comprava umas revistas modernas da capital, cheias de ideias novas. Enquanto as outras costureiras da cidade só faziam mais do mesmo, repetindo os mesmos modelos de sempre, minha filha vinha com cada novidade que era um espanto. As senhoras mais antigas até torciam o nariz no começo, mas logo todo mundo queria um vestido feito pela Aline. Ela tinha um olho para moda que era uma coisa de outro mundo, sempre adiantada no que ia ser tendência. Mas sabe como é a vida? Sempre apronta uma pra gente. Quando você pensa que tudo está perfeito, lá vem bordoada. Lázaro estava quase se formando quando o pior aconteceu. Numa tarde de sábado, Joaquim estava na oficina dele, trabalhando num armário grande que tinha encomendado. De repente, senti um aperto no peito, uma agonia. Corri para a oficina e encontrei meu velho caído no chão. Ave Maria, que desespero! Gritei por socorro, os vizinhos vieram correndo. Chamaram a ambulância, mas quando chegou no hospital, já era tarde demais. Meu Joaquim tinha partido. O médico falou que foi um ataque do coração, desses que não dá tempo nem de pedir socorro. Fiquei sem chão. Como é que eu ia seguir sem meu companheiro de tantos anos? Como é que ia ser a minha vida e da Aline agora, ali, sozinhas na casa? E o Lázaro tão longe, como é que eu ia contar para ele? Liguei para o meu menino chorando. Ele ficou mudo do outro lado da linha. Depois disse que estava pegando o primeiro ônibus para casa. Chegou de madrugada, os olhos vermelhos de tanto chorar na viagem. Abraçou eu e a irmã e ficamos ali, os três juntos, quase morrendo de tanto chorar pela perda do nosso Joaquim. O enterro foi no dia seguinte. Parecia que a cidade inteira tinha ido se despedir. Joaquim era querido por todos, sabe? Sempre pronto para ajudar, fazer um servicinho de graça para quem não podia pagar. As pessoas vinham, davam os pêsames, contavam alguma história boa do meu velho. Lázaro ficou uma semana em casa, cuidando de tudo. Resolveu papelada, ajudou a organizar as coisas da carpintaria. Mas logo teve que voltar para a faculdade. Faltava pouco para ele se formar. Não podia largar tudo agora. Foi um tempo difícil, viu? Eu me sentia tão sozinha sem meu Joaquim. Às vezes acordava de noite e esticava o braço procurando ele na cama. Aí lembrava que ele não estava mais ali e o choro vinha. Mas a vida segue, nem que a gente não queira, não é mesmo? Eu tinha que seguir em frente pelos meus filhos. Aline foi meu apoio nessa época. Menina forte, decidida. Cuidava da casa, me ajudava com os doces, costurava e ainda dava conta dos estudos. Eu olhava para ela e via o pai. Tinha o mesmo jeito determinado do Joaquim. O tempo foi passando e a dor foi ficando menos aguda. A saudade nunca passa, mas a gente aprende a conviver com ela. E aí, num dia ensolarado de dezembro, chegou a notícia que a gente tanto esperava. Lázaro tinha se formado. A formatura foi uma coisa linda. Eu e a Aline fomos para a capital, toda arrumadas. Quando vi meu menino subindo no palco para receber o diploma, o coração quase saiu pela boca.
Pensei no Joaquim, em como ele teria ficado orgulhoso. Procurei pensar que ele estava nos vendo. Isso me trazia conforto. Depois da formatura, Lázaro decidiu voltar para nossa cidade. Disse que queria ficar perto de mim e da Aline, cuidar da gente. Arrumou emprego no hospital da cidade, o mesmo onde ele tinha lutado pela vida quando nasceu. Não demorou muito para o Lázaro ficar conhecido em toda a região. O povo, você sabe como é, cheio de suas crenças, começou a espalhar que ele era uma espécie de escolhido de Deus. Diziam que, igual ao Lázaro da Bíblia, nosso menino tinha voltado da morte por Jesus Cristo. Era de ver a fila que se formava no hospital quando o Lázaro estava de plantão. Vinha gente de longe, sabe? Faziam viagem de horas só para serem atendidos por ele. Os outros médicos jovens do hospital às vezes ficavam de lado, o povo não confiava muito neles. Mas com o Lázaro era diferente. A fé do povo nele era tanta que até os casos mais difíceis pareciam melhorar nas mãos dele. Claro que era a ciência trabalhando, o conhecimento que ele tinha aprendido na faculdade. Mas para muita gente era milagre puro. E sabe o que me deixava mais orgulhosa? Ver que mesmo com toda essa fama, meu menino continuava humilde. Atendia todo mundo com o mesmo cuidado, fosse rico ou pobre. Às vezes, ficava horas a mais no hospital só para dar conta de ver todos os pacientes. Era dedicado que nem o pai. Os mais velhos do hospital logo viram que o Lázaro era diferente. Respeitavam ele não só pelo conhecimento, mas pelo jeito de tratar os pacientes. Era como se ele tivesse nascido para ser médico, sabe? Como se cada momento da vida dele, desde aquele nascimento difícil, tivesse sido preparação para isso. Hoje, tantos anos depois, olho para trás e vejo quanta coisa a gente passou. Às vezes, quando estou sentada na varanda vendo o sol se pôr, penso no meu Joaquim. Sinto falta dele todo santo dia. Mas aí olho para os meus filhos, para os meus netos, e vejo que ele está vivo em cada um deles. Pois é, minha gente, essa foi a minha história, que senti no meu coração de compartilhar com vocês. Esse canal aqui, Reflexões dos Avós, tá cheio de história de gente como eu, que já viveu muito, gente que tem sabedoria para repartir e tem um bocado de histórias para contar. Que Deus abençoe vocês todos. E lembrem-se, a vida é uma escola e cada dia é uma nova lição. Fiquem com Deus, meus queridos.